Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. Quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. A Igreja, lugar de festa e encontro com Deus. Não será possível saber cuidar da vida e das coisas de Deus se não seguirmos a orientação daquele que foi colocado como o que nos leva para Deus. Deus é Pai bondoso e nunca deixará nada de mal nos acontecer, mesmo que esse mal entendamos como a própria morte. A reflexão que temos para fazer hoje nos vem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 12, versículos de 38 a 42. Estamos diante de uma das conversas de Jesus com seus discípulos. Ele lhes diz que fiquem certos de que se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem sua casa. Pede que fiquem preparados, que o Filho do Homem vai chegar a qualquer hora, e de surpresa. Pedro perguntou a Jesus se ele contava esta parábola apenas para eles ou para todos. Ao que o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. E continuou dizendo que o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez as coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Mais uma vez, estamos presenciando uma conversa bem franca de Jesus com os discípulos. Contudo, nessa reflexão, vamos dar um grande acento ao diálogo do Senhor com Pedro. Fiquemos atentos que Pedro não é uma pessoa qualquer, nem um discípulo qualquer, nem um discípulo entre outros. Ele é uma figura muito importante e uma peça fundamental na engrenagem para a implementação do reino de Deus aqui na terra. Tenhamos sempre em mente que Jesus já tensionava colocar Pedro como chefe da comunidade dos discípulos e chefe da igreja. A igreja seria o caminho para veicular os ideais de amor, verdade, a nova lei e a nova aliança feitas no sangue de Cristo. Notemos que, nas parábolas do reino, Jesus coloca sempre Deus, o Criador, como sendo o patrão. Todos os demais são, no máximo, administradores que têm sob sua responsabilidade os empregados. As responsabilidades desses administradores são sempre imensas. E não é diferente nesta parábola. Todo patrão, quando contrata um gerente para sua empresa, traça para ele um perfil muito bem delineado a ser preenchido. Não foi diferente com Cristo. Pensou num administrador para sua igreja. Ele deve ser, antes de tudo, atento. Nada pode se perder. Ele deve ter consciência de que não é ele o dono, mas que terá de prestar contas ao dono do empreendimento. Segunda característica do gestor: deve saber trabalhar em equipe e liderá-la, sabendo que todos são uma força inalienável, devendo trabalhar para o patrão como se estivessem trabalhando para si próprios. Deve ter senso de liderança e ser capaz de ganhar a confiança de toda a equipe. Isso não se faz com grosserias nem rivalidades dentro da equipe.
deve pensar em estar sempre sóbrio, não deve espancar e nem maltratar a equipe e ter consciência de que sozinho nunca poderá fazer nada, pois agindo mal, o máximo que vai conseguir são pessoas que venham a falar mal dele para o dono, colocando em risco sua permanência no cargo. Terceira característica: tudo deve estar pronto na hora certa. A casa bem organizada, todos satisfeitos, de barriga cheia e prontos para o trabalho. Olhando dessa forma, até parece que estamos falando de uma grande empresa multinacional que está preocupada com um grande gerenciamento. Mas não. Estamos falando de Cristo mesmo, seus ideais e uma pequenina igreja que começa a despontar com um chefe, Pedro, uma equipe, os discípulos, um ideal, o reino, uma missão, o amor, uma estratégia, confiança, a captação de recursos, a palavra, uma meta, o povo, um objetivo, o céu. Nessa história toda, apenas nos faltou dizer qual é o produto distribuído nessa casa administrada por Pedro. Uma casa chamada Igreja, que tem como dono o próprio Deus. Ele mesmo diz que deu muita coisa para esta casa e vai cobrar muito dela também. E o que ele deu é nada mais, nada menos do que a vida do próprio Filho. Por isso, todos serão cobrados, porque todos sabem o quanto Cristo sofreu por esta nossa casa, quando ele quis ensinar a todos. Quantos se fizeram de surdos, se fecharam em sua ignorância e não deram um pingo de atenção às palavras do Filho do Dono. Contudo, podemos manter a calma. O amor de Deus que nos enviou Jesus a nosso meio é um amor misericordioso, acolhedor, que não despede nenhum dos empregados. Muito pelo contrário, está sempre admitindo. Ele jamais chicotearia um empregado, pois ele mesmo pediu que o administrador não espancasse ninguém. Entretanto, todos nós sabemos que quem não trabalha direito acaba passando por muitas dificuldades. A vida dá chicotadas, diz a sabedoria popular. Quem nunca escuta as coisas boas ensinadas pelo patrão vai acabar apanhando muito da vida. Ninguém melhor do que o patrão para saber como lidar com a sua casa. É preciso estar em sintonia com o patrão para saber o que na verdade ele quer. Haverá, enfim, um dia inesperado e uma hora imprevista. Aí sim será o momento do empregado e administradores prestarem contas do que fizeram com as coisas do dono da casa. Todos nós sabemos disso. Não vamos ficar como empregados a vida toda. Um dia virá a aposentadoria, vamos pendurar as chuteiras, hora da qual muitos têm medo. É a hora da parada e da partida para a casa eterna do Senhor. Não é para ter medo. Sabemos que o próprio dono da casa nos servirá num banquete com muitas iguarias. Ele vai cingir-se, nos acolherá num afetuoso abraço, nos fará sentar e depois nos servirá. Ele mesmo nos prometeu essa maravilha. E como todo bom patrão, nunca deixa sua palavra voltar atrás. Peçamos a Deus que nos faça bons empregados em sua igreja, para sermos dignos das promessas e do amor para sempre em sua casa, felizes da vida. Deus nos abençoe com a consciência da obediência para seguirmos as orientações do nosso Papa, que está no lugar de Pedro, como administrador da nossa igreja. Que Deus encha a sua vida de amor e encha o nosso dia de boas notícias. Bom, terminamos esta reflexão em que devemos realmente nos colocar a serviço de Jesus Cristo na obra que Deus criou, na casa comum e cuidar desta casa, o universo, a natureza, as pessoas, os alimentos. Então agora nós vamos
benzer esses alimentos que devem estar à disposição de todos, que deve ser bem administrado por aqueles que são os administradores do bem comum, da natureza, dos animais, de tudo aquilo que pode trazer para a vida a sustentação nesta terra. Por isso, vamos estender a mão sobre os nossos alimentos, as nossas panelas, a dona de casa que está aí fazendo sua comida, quem está também no trabalho já se preparando para o almoço. Pense no seu alimento e pense também que você pode ter alguma coisa para levar para alguém que está passando dificuldade alimentar. Vamos pedir a Deus que multiplique essa comida que vamos ter na nossa mesa e vamos partilhar com quem nós amamos em casa, mas nós devemos também amar aqueles que estão em dificuldade. Por isso, digamos: a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoai, Senhor, esses alimentos que de vossa infinita bondade vamos receber, dom da terra e do trabalho do homem que agora vos apresentamos. Senhor, não deixe que falte esse alimento na nossa casa e que tenhamos sempre um pouquinho para distribuir ou para levar àqueles que têm menos do que nós. Que a paz esteja nessa casa, Senhor, e que esse alimento traga sempre a paz entre nós e que todos possam ser sustentados também pelo alimento da palavra, pelo alimento da vida, que é a Eucaristia. Abençoai, Senhor, esses alimentos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, o Senhor te abençoe, e amanhã novamente nos encontramos para uma nova partilha do Evangelho de Jesus Cristo. Fique com Deus.